Fala, meus amigos, muito boa tarde. O 12 em Campo atualiza agora para vocês aqui os números do acidente que aconteceu nesta madrugada com um ônibus que transportava torcedores do Corinthians que voltavam lá de Belo Horizonte depois da partida contra o Cruzeiro. Vamos falar também sobre a venda do meio-atacante Adson, que já está encaminhada, faltando apenas detalhes para ser anunciada. Falaremos também sobre a renovação do contrato do Gustavo Mosquito e do acordo que o Corinthians tem com o zagueiro Bruno Mendes para a sua permanência no timão. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, dia 20 de agosto. Vamos atualizar para vocês aqui os números dessa tragédia que aconteceu na madrugada deste domingo, quando o ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou e acabou vitimando aí 7 torcedores. Inicialmente, os números apontavam que 8 torcedores haviam perdido a vida, mas foram confirmadas 7 vítimas fatais. 10 torcedores ficaram presos às ferragens e outros feridos foram levados para hospitais da região. Foram prontamente atendidos pelos socorristas e atendidos em hospitais, alguns com ferimentos leves, outros, pelo menos um torcedor ferido em estado bem mais grave. Tá? Segundo algumas testemunhas, o motorista do ônibus chegou a gritar que havia perdido o freio do ônibus. Né? Eles estavam sem freios e aí ele parece que tentou desviar de um outro veículo, um ônibus ou um caminhão, e acabou jogando para a lateral, acabou capotando o ônibus. E nesse acidente, repito, 7 pessoas acabaram perdendo a vida. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela soltou uma nota ainda no final da manhã deste domingo, dizendo que a empresa que fazia o transporte desses torcedores, a CM Transportes, ela não tem registro e nem autorização para fazer o transporte interestadual de passageiros, ou seja, estava irregular, fazendo o transporte de forma irregular, e aí quando esses ônibus não são verificados, né, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em termos de manutenção, é sempre uma preocupação muito grande, e segundo testemunhas, o próprio motorista chegou a gritar que o ônibus estava sem freios. Então vamos esperar aí a apuração das investigações e que os responsáveis por essa tragédia que vitimou 7 torcedores, 7 pessoas, seja esclarecida e os responsáveis sejam devidamente punidos. Mais uma vez, toda a solidariedade e todo o nosso apoio às famílias destas vítimas, de todas elas. O Corinthians se prontificou, inclusive, a pagar todas as despesas de traslado, de sepultamento, enfim, todas as últimas homenagens aos torcedores que perderam suas vidas. O Corinthians se prontificou a arcar com todas essas despesas, tá? Então, só para registrar essa informação aí para vocês. Vamos lá. Hoje não é um dia fácil para nenhum de nós. Bom, seguindo em frente, falando do futebol agora, é claro que o futebol é o menos importante diante desse cenário, mas as informações precisam a gente precisa passar aqui para vocês. Bom, falando sobre a venda do Adson para o Nantes da França. O jogador ontem acabou saindo da relação, o Alessandro confirmou a proposta de 5 milhões de euros por 50% do jogador, tá? O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Adson, vende 50%, fica com 20%, 30% pertence ao jogador e seus empresários. Então, é questão de detalhes no contrato, detalhes que estão sendo resolvidos aí, mas a possibilidade já do Adson deixar o clube de forma oficial é nas próximas horas, no mais tardar aí amanhã, isso já deve estar sendo noticiado. Então,
o Corinthians fica com 5 milhões de euros, algo em torno de 27 milhões de reais pela venda do Adson, né, por 50% dos seus direitos econômicos, mantém 20 para uma venda futura. Tá? Com relação ao Bruno Mendes, que eu falei aí no início do vídeo para vocês, o Corinthians que segue, né, esperava pelo menos um acordo com o Bruno Mendes, esse acordo aconteceu. O Corinthians apalavrou com o Bruno Mendes um acordo para a permanência dele. E o que depende para a renovação do Bruno Mendes? A data FIFA. Tá? Isso é que está dependendo para que o Bruno Mendes renove o contrato com o Corinthians. Segundo o Alessandro Nunes, gerente de futebol do clube, existe um acordo com o empresário do jogador e também com o atleta. Tá? Após a data FIFA, fechamento da janela de transferências, caso que em setembro, tá? Caso o Bruno não tenha nenhuma proposta oficial e que seja interessante, ele encaminha a renovação com o Corinthians, faz um acerto e permanece no clube. Então, a renovação do Bruno Mendes, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? Mas a renovação dele deve ser confirmada ou não apenas após setembro, quando fecha a janela de transferências. Então, o Corinthians fica aguardando a data FIFA, fechando, não tendo propostas, o Bruno Mendes fica no Corinthians aí por mais uma ou duas temporadas, claro que vai depender daquilo que for acertado no seu acordo, tá bom? Quem definiu de vez a situação foi o atacante Gustavo Mosquito. Ontem ele completou 297 dias, quase 300 dias, né? Praticamente um ano sem entrar em campo, voltou ao time, foi relacionado, entrou em campo e foi o autor do gol nos acréscimos contra o Cruzeiro. Comemorou demais e de forma merecida, porque um atleta que passa quase um ano sem poder jogar, volta muito inseguro. E o Mosquito ainda arriscou algumas jogadas, deu alguns dribles, fez ali, teve uma boa participação e numa assistência do Romero, ele de cabeça, subindo com o zagueiro, tirou totalmente a chance do Rafael e pelo menos garantiu um ponto para o Corinthians neste jogo contra o Cruzeiro. Gustavo Mosquito renova até 2026, até junho de 2026 ele permanece no clube, tá? Então é um jogador que deverá ser muito útil para a sequência da temporada. Eu quero saber a sua opinião quanto a isso. E para finalizar, o Corinthians se reapresentou já neste domingo, já iniciaram os treinamentos, já pensando no jogo de terça-feira contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Quem jogou ontem 45 minutos ou mais, fez apenas um trabalho regenerativo. Quem jogou 45 minutos ou menos, como é de praxe, fez um trabalho em campo com a comissão técnica. Eu volto às 9 da noite, trazendo mais informações deste dia 20 de agosto, deste domingo, para você. Então, te espero às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, para a nossa live, que você já está acostumado. Se você gostou do conteúdo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal. E muito obrigado pela sua companhia. Desejo a todos uma excelente tarde. Tchau, tchau.